E aí, galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Tô aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E como vocês já viram aí, o título da mensagem de hoje é o encontro e o felizes para sempre. O Senhor, ele me deu essa palavra esses dias, falou assim ao meu coração de uma forma muito clara, muito objetiva, assim, muito específica. E é importante quando a gente se atenta para aquilo que o Senhor ele nos fala, para que a gente não apenas conheça a letra, mas a gente realmente viva pela essência do Espírito. E a interpretação, a explicação, o ensinamento, o entendimento, o conhecimento sempre deve vir da parte do Senhor. Ele nunca pode ser do nosso coração. Ele nunca pode ser do nosso raciocínio, da nossa lógica. Até porque Deus, ele não é somente lógica, né? Até porque Deus, ele nos deu a lógica. Mas a própria palavra de Deus, ela diz que a fé, ela vem por ouvir a sua palavra. E também a palavra do Senhor diz que não vivemos pela vista, mas vivemos pela fé. Então, inclusive Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que aqueles que vão a Ele precisam crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Então, nossa vida em relação a o estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, o se aprofundar na palavra, nunca jamais deve ser baseado no recurso humano, na capacidade humana, na habilidade humana. Sempre ele tem que ser de um coração quebrantado diante do dono da palavra. Sempre tem que ser com um coração humilde, com uma mente limpa. O nosso eu, ele tem que morrer. A gente tem que se esvaziar de qualquer achismo, a gente tem que se negar sobre qualquer pretensão, sobre qualquer razão, sobre qualquer motivo e temos que tão somente buscarmos exatamente aquilo que o próprio Senhor ele já deixou escrito, está revelado na sua palavra e que é o Espírito Santo que nos ensina. Inclusive é o que lá em 2 Timóteo capítulo 3, a palavra do Senhor diz, lá no versículo, a partir do 16 e 17, mas ali a partir do 13 a gente já começa a entender melhor, mais claramente a palavra. Mas especificamente lá no versículo é, de número 16 e 17, a palavra do Senhor diz que as escrituras do Senhor, elas são úteis, elas são totalmente, completamente, inteiramente inspiradas por Deus e elas são úteis para corrigir, repreender, ensinar e instruir na justiça. E diz a palavra do Senhor que é para que o homem ou a mulher, a pessoa, ela seja apta e preparada para toda boa obra, ou seja, ela seja capacitada pela palavra. E também a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo de número 1, no versículo 22, que nós, ao ouvirmos a palavra do Senhor, não temos que ser apenas ouvintes da palavra, porque um ouvinte, você escuta agora, nesse momento, mas a uns minutos, umas horas, daqui a um tempo, você esquece aquilo que você ouviu. Por quê? Porque você apenas ouviu, você apenas escutou. Mas a palavra de Deus diz: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Por quê? Porque lá a palavra do Senhor diz que aquele que apenas ouve engana-se a si mesmo, mas aquele que pratica, diz o versículo 25, que tudo que ele faz em sua vida prosperará, dará certo. Por quê? Porque ele está debaixo de uma direção.
A pessoa está vivendo debaixo de uma visão de Deus, de uma direção de Deus, de um comando do Senhor em obediência à palavra de Deus. Então tudo vai dar certo na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela não está obedecendo ao homem, ela não está obedecendo à sua própria vontade, ao seu próprio coração, mas ela está obedecendo a Deus. Então nessa obediência de Deus, a vida dessa pessoa ela é bem sucedida, ela tem êxito, ela tem sucesso. Por quê? Porque aquela ação que ela está tendo, né? Aquilo que ela está fazendo, está sendo de acordo, ou seja, está no agrado, está em conformidade com a vontade de Deus. E Deus se agrada e aí o Senhor abençoa, né? Segundo todo o desejo que cada um de nós temos em nosso coração, porque nós temos desejos em nosso coração, nós temos planos, sonhos, nós temos projetos, nós temos diversas vontades. E aí, a nossa vida estando em conformidade com essa vontade de Deus, o Senhor ele abençoa. O Senhor ele sempre deixou bem claro na sua palavra que ele é sempre justo, que ele é sempre fiel. Em Jeremias capítulo de número 17, lá no versículo de número 9 e 10, mas eu quero me especificar mais no 10. Mas o 9, ele fala sobre o nosso coração, sobre o engano do nosso coração, a corrupção do nosso coração, de uma doença que é incurável, aos olhos humanos, é claro, e que ele é incompreensível. Mas o versículo 10 fala que o Senhor, o nosso Deus, ele sonda o coração, ele conhece a mente, para recompensar cada um segundo os seus feitos, segundo a sua conduta. Então, que eu e você, todos os dias da nossa vida, possamos reconhecer a nossa pequenez e reconhecer, admitir, confessar e se submeter à grandeza do Senhor. E entender que nós somos completamente dependentes da palavra dele. Em Mateus 4,4, que é uma citação que Jesus faz às Escrituras lá em Deuteronômio, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E lá em Salmo 119, no versículo de número 9, a palavra do Senhor ali diz que guardar a palavra de Deus em nosso coração evita que a gente peque contra ele. Na verdade, isso está no versículo de número 11. No versículo 9 é: como pode o jovem manter pura a sua vida, vivendo de acordo com a sua palavra? E aí o versículo 11 diz: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E lá no versículo 105, o que que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o que está escrito. E demais versículos, né, a partir dali dos 105 até o 112, 114, né, o 117, o 111. Então, a palavra do Senhor, ela tem essa realidade dos céus, da parte de Deus, desde sempre como o Senhor quis que fosse, e ele tem feito e tem se cumprido e realizado. Como Isaías 55 diz, que ela não vai voltar vazia, mas ela cumprirá o propósito para o qual o Senhor a enviou. Então, ao ouvir a palavra de Deus, não apenas ouça com os seus ouvidos, mas receba no seu coração. Atente a sua mente para aquilo que o Senhor ele está falando e peça para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo abra sua mente, abra seu entendimento, abra o seu coração, porque foi exatamente isso que Jesus ele fez. Está lá em Mateus, quer dizer, Lucas, capítulo 24, versículo 43, se eu não me engano, ou é o 45, que diz que Jesus abriu o entendimento deles, abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. No caminho para Emaús, quando Jesus tem um encontro com aqueles dois discípulos, ele também fala naquele momento: como vocês custam a entender, como demoram para entender as Escrituras. E o que escreveu Moisés, os profetas. Então, Deus ele tem esse objetivo nas nossas vidas, ele tem esse desejo nas nossas vidas de que a gente entenda a palavra dele.
porque é a vontade de Deus, está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, ali a partir do versículo